Fala aí, pessoal. Um ótimo dia, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que tudo esteja correndo bem, tudo certo aí. Estamos aqui iniciando nosso bate-papo campeão, onde a gente vai estar falando aí sobre a síndrome da perfeição. Então, vamos chamar o Fábio aqui para a gente começar esse bate-papo extraordinário, né? Um ótimo dia, Pablo, tudo bem? Fala, grande Douglas. Bom dia a todos aí, Academia Mente de Campeão. É um prazer mais uma vez estar aqui presente com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a Síndrome da Perfeição. Pô, maravilha, Fábio. E como que você tá aí? O que a gente vai estar falando aí sobre perfeição, né? Será que isso pega muito dentro do esporte ou não, né? Será que isso é um desafio, por exemplo, muitas vezes dentro do esporte aí? O que você pensa aí? Hoje a gente vai estar debatendo um pouco sobre isso, né? Ser perfeito é errado, é certo. Querer ser perfeito faz parte do processo ou não faz parte do processo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, já de início, o que é a perfeição. E essa perfeição, já 300 perguntas ao mesmo tempo, né? Está ligada ao perfeccionismo. Não, é bem interessante. E o que eu acho legal, que eu falo que assim, tudo que está em equilíbrio, ele pode ser benéfico, por exemplo, para o atleta, para o treinador, e tudo que acaba sendo um excesso também acaba sendo maléfico, por exemplo. Então, se você está buscando, por exemplo, a excelência ali, você consegue dosar isso de uma forma específica, coesa, isso acaba permitindo, por exemplo, ao atleta, ao treinador, conseguirem ali extrair a sua máxima performance, por exemplo. Uma coisa que eu sempre digo, eu acho muito difícil você chegar à perfeição. Eu acho que você consegue chegar ali àquela atuação de gala, que ela chega muito perto da perfeição, que é a zona da excelência ali, por exemplo, mas se você não se manter, se você não continuar, por exemplo, treinando, buscando saber como você pode melhorar, não vai acontecer depois. Então você não vai conseguir manter isso, né? Então a todo momento você vai ter algo que você possa melhorar. E eu vejo que o perfeccionismo ele atrapalha porque muitas vezes ele te trava, ele te bloqueia, né? Ele não deixa você avançar. E existe essa diferença entre essa procura do perfeccionismo de uma atividade coletiva para uma atividade individual, para o esporte individual. Vou melhorar minha pergunta. Para o esporte individual e o esporte coletivo, quem tem essa síndrome da perfeição se torna diferente, porque uma coisa é você depender de si próprio, outra coisa é você depender de você e mais 10 atletas, ou mais 4 atletas, que é o basquetebol, ou mais 5 atletas, que é o voleibol. Como é que você vê essa diferença entre os esportes, o individual e o coletivo? Não sei se você chegou a assistir aquela série ou não da Netflix, o arremesso final, né, que fala sobre o Michael Jordan, que fala sobre Sim. aquele time extraordinário, por exemplo, do Chicago Bulls. E você vê que a todo tempo ali, parte do time, logicamente, eles estavam concentrados, eles queriam fazer a parada acontecer, mas o Michael Jordan é um negócio fora de série, realmente, né? Porque ele a todo momento, mesmo com o talento que ele tinha, ele estava cobrando o time dele a todo momento para que eles estivessem ali na sua máxima performance o tempo inteiro. E isso, em alguns momentos, acabava até atrapalhando um ou outro jogador. Por quê? Porque nem todos eles conseguem lidar com isso de uma forma tão natural, por exemplo. Então, é aquilo que a gente fala sobre o perfil comportamental. Tem aquele cara que gosta disso, dessa perfeição, por exemplo, que ele vai querer saber
tintim por tintim, o que que ele vai ter que fazer, como que ele vai ter, e vai ter aquele cara que ele já vai querer, de uma outra forma, fazer de uma maneira diferente, por exemplo. Então, ele não vai saber lidar muito bem até com essa pressão. E no esporte individual, por exemplo, muitas vezes o cara ele vai estar se cobrando de uma maneira não só na performance dele, é o que fala, né, o jogo interior, que é de você contra você mesmo, mas é você de uma forma como que você lida, por exemplo, com aquilo que a sua mente vai criando, né? Pô, fulano de tal tá lá fora me assistindo, tem o fulano X, pô, e se eu perder essa luta e eu acho que eu não treinei suficiente? Eu falo isso porque isso já aconteceu muito comigo, por exemplo. Então eu me cobrava muito chegando perto da competição. Quanto mais eu treinava, mais eu me cobrava, mais eu queria ser perfeito, por exemplo. Queria fazer aquilo, eu queria fazer aquela parada de uma forma diferente. E aí era onde as coisas não aconteciam muitas vezes, né? Mas existe algumas, assim, algumas três sinais, assim, o que você quiser até falar um pouquinho mais, de que a pessoa está passando do limite da síndrome do perfeccionismo? Bom, vamos imaginar assim. Pensa, por exemplo, o Fábio domina extraordinariamente aí essa parte do personal dentro do futebol, é um cara que domina, faz isso muito bem. As pessoas veem isso, quem tá fora vê, ó, caramba, o cara já tem uma técnica extraordinária nisso. E aí eu posso chegar para você e falar, Fábio, é, fa vamos fazer tal coisa. Pô, você precisa atender o fulano de tal, porque esse cara. E aí você pode olhar e falar, cara, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou bom para fazer isso ainda, eu acho que eu não estou no nível de atender esse atleta, por exemplo. E aí você vê que é nítido que você tem essa possibilidade, só que muitas vezes olhando e achando que precisa mais ainda, às vezes vai buscar mais algum conhecimento teoricamente. Ó, então quando eu tiver um conhecimento X, aí sim vai ser possível. Então vamos imaginar lá que, pô, Fábio, tem o Ronaldinho Gaúcho para você atender, cara. E aí você pode pegar e falar, não, não estou preparado ainda. E todo mundo sabe que você já está. Então, muitas vezes, o perfeccionismo ele vai te bloquear, ele vai te travar, ele vai te fazer procrastinar também em excesso. Lógica, é aquilo que a gente fala, né? O feito é melhor do que o perfeito. Só que também não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Ah, então eu posso fazer então. Então o feito é melhor do que o perfeito. Então, logicamente, você tem que ter um nível de parâmetro também. Qual que é o mínimo para eu fazer essa parada, por exemplo? Qual que é o mínimo para eu ser um coaching esportivo de qualidade? Mas também não adianta você só ficar treinando achando que você pode melhorar mais e não ir jogar no final de semana. Aí você vê o seu nome lá na lista lá e você fala, não, não vou, ainda não estou pronto. Entendi, entendi. Mas existe também, dentro desse atleta, que algo que você perceba nele, assim, esse rapaz aí, esse atleta, ele tem uma característica ao perfeccionismo, e até que ponto algum técnico, né, pode atrapalhar nesse processo do perfeccionismo também. Porque às vezes o atleta nem é perfeccionista, mas o técnico dele, quem faz o treinamento dele, ele é perfeccionista. Isso pode atrapalhar nesse processo e na alta performance que esse atleta pode atingir. Você tem alguma experiência relacionada a isso? Então, nesse sentido, quando a gente fala, né, dos 4 perfis, por exemplo, se você pega um técnico que ele é extremamente perfeccionista, por exemplo, extremamente analítico, vamos dizer assim, ele sempre vai achar que não está bom. E aí, quando você pega aquele cara que tem um mindset muitas vezes negativo, e é aquilo que a gente fala, às vezes o cara ele foca só na técnica e na parte física. Então, por mais que você faça o melhor que seja, ele vai falar: oh, você tem que estar melhor ainda, você pode melhorar, você tem isso ainda para fazer. Às vezes o atleta ele vai colocando aquilo na cabeça e ele vai criando um padrão de inferioridade também. E aí pode ser que ele ache que ele nunca está bom. E a confiança desse cara, ele sempre vai estar lá embaixo. O autocontrole, por exemplo, ele vai ser baixo. Quando isso acontece, na hora que esse cara vai ser testado num jogo,
ele começa, pô, se eu errar, meu treinador tá ali fora. Pô, se eu errar, meu treinador vai me comer o toco, cara. Ele vai brigar comigo, por exemplo. E aí o que que acontece? Isso pode sim atrapalhar o desempenho do atleta, porque às vezes ele pode deixar de ter amor pelo esporte e passa a ter isso como uma obrigação. E isso não é só nem, por exemplo, a nível do treinador, mas a nível, por exemplo, do pai também. Então, o pai pode influenciar nisso. Então, quando a gente falou lá dos pais ladrões de sonhos, eu presenciei, por exemplo, isso no tatame. Eu terminando um treino, eu terminando um treino, aí tinha um atleta lá ainda treinando, cara, o cara de um físico extraordinário, de uma técnica muito boa, só que você via no olhar dele que ele estava tenso, cara. E o que que acontecia? Aonde ele ia, o pai estava junto, cara. E o pai sentava ali na beirada do tatame e ficava o tempo inteiro assistindo o filho, gravando o filho e dando palpite no treino do filho. E aí, quando terminou o treino, eu tava terminando meu treino, aí ele olhou assim e falou: ah, o menino dessa idade, cara, tá com o físico desse jeito, ó, já tá cansado. E aí eu olhei e falei: mas o senhor tem certeza que é cansaço? Já sabendo o que poderia ser? Aí o pai olhou para mim e falou: mas se não for cansaço, se não for físico, é o quê? Eu falei: você já parou para pensar que pode ser emocional, que ele se cobra muito, às vezes o nervosismo, às vezes a vontade de querer fazer as coisas, por exemplo, pode acabar atrapalhando. E aí eu expliquei para ele a questão da respiração. Falei: quando você respira errado, você tem uma capacidade de 2 litros de oxigênio no seu pulmão. Quando você respira errado, quando você está tenso, você usa só 400, 500 ml. Então é como se você usasse um carro com um quarto só do tanque da sua capacidade. E ele falou: cara, eu não tinha pensado nisso. Nossa, mas é possível isso acontecer? Eu falei: sim, é possível isso acontecer. E ele já era um pouco mais de idade, então ali você vê como que é possível também, às vezes, o externo impactar também e gerar e causar esse nervosismo, por exemplo, né? Eu tive isso na família, né? Um tio meu, há muitos anos atrás, né? Ele botou meu primo jogava bola e também fazia judô, né? Aí no judô ele começou a cobrar muito dele, cobrando muito dele, cobrando, até que um ponto ele teve uma derrota numa final e ele falou para ele, aí o meu tio chegou em cima, pô, não era para você ter perdido e tal e tal. Depois disso, o meu primo não quis mais fazer o judô. E o meu tio chegava para mim e falava assim: Fábio, pô, conversa com ele, porque ele não quer mais fazer o judô. Resumo da história: ele nunca mais fez o judô por conta dessa cobrança exacerbada do pai ou de um técnico. Eu acho que isso tudo pode causar um trauma no atleta. É claro, tem até atleta meu até aqui agora escutando, né? Esse tem tipo de atleta que você tem que tirar da jaula mesmo. Você tem que pegar e tirar da jaula, porque senão o atleta não vai, né? Que é um dos casos do meu atleta que está aqui. Esse aí eu vou ter que tirar da jaula, né? Mas tem atleta que você não pode. Lucas, já vai ouvindo aí, Lucas? Você daqui a pouco eu vou ter que tirar da jaula. O leão vai ter que rugir. Vai rugir, leão, vai para fora da jaula, né? Então, assim, tem atleta que é assim, mas tem atleta que, se você falou meia palavrinha, você acabou com ele. Foi o caso desse meu primo que nunca mais quis praticar o judô. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Eu tive o caso de um amigo comentando comigo também que os filhos pegaram trauma do judô pela forma como o sensei também lidava com os alunos no tatame, cara. Então, tipo, xingava, brigava, e aí tudo isso vai causando não só essa questão da perfeição também do aluno se cobrar tanto, mas às vezes o esporte ele é extraordinário, é como uma profissão também. Só que às vezes por você ter um líder ou uma pessoa ali que está à sua frente que passa isso de uma forma errada, então eu falo que assim, as pessoas dentro do esporte hoje, elas são gestoras de pessoas também. Então, o que, que diferencia o esporte de uma fábrica, por exemplo? É que você está falando de uma fábrica, por exemplo, de atletas, diferentemente de um outro tipo de fábrica. Mas se você souber lapidar os atletas, as pessoas que você convive no dia a dia, você consegue criar um ambiente extraordinário, cara. Eu tô
ouvindo aquele livro, não sei se você já viu O Poder do Hábito. Sim, já li um pouco dele. Não, legal. E aí, eu ouvindo esse livro, eu vi que tinha um case de um clube de futebol americano nos Estados Unidos, que através do hábito, da repetição, eles foram se tornando cada vez melhores em fazer aquilo que eles se propunham a fazer. Então, eles não tinham nada de diferente, todo mundo sabia o que eles iam fazer, mas eles falam que a forma deles criarem aquilo e de tirar todo o outro tipo de distração, então de ter que economizar aquele tempo na tomada de decisão, foi o que começou a ser o diferencial deles. E aí foi onde eu comecei, por exemplo, a prestar atenção que talvez, por exemplo, dentro do São Paulo, se você pega o tanto de tempo que o Fernando Diniz está lá, é o que ele vem fazendo com a equipe. Então, muitas vezes, a perfeição também é você repetir aquilo e melhorando o processo, por exemplo. Então, se você for perceber, tudo que a gente faz no dia a dia, às vezes o que a gente fez, se você fala, cara, isso daqui está perfeito, não preciso mexer. Mas talvez amanhã já está desatualizado. Então, o que a gente viu dentro do coaching esportivo, se a gente não continua estudando, se a gente não bate esse papo aqui, por exemplo, talvez a gente já vai estar desatualizado e aquilo que estava, digamos, excelente, já não é mais excelente. Então, é o cuidado que, por exemplo, nós temos de ter no dia a dia. O atleta, o treinador, ele tem que ter no dia a dia. Então, eu vejo que muitas pessoas se perguntam, pô, mas será que o treinador brasileiro está morrendo? Por que são tantos treinadores estrangeiros vindo para o Brasil? Eu acredito que talvez foi até um pouco disso também, de deixar de olhar para esse processo, em alguns casos, de querer melhorar, por exemplo, esse processo, né? De deixar de se atualizar, por exemplo. Eu conversando com o preparador físico do Vasco da Gama, um amigo, né, do profissional, e aí nessa conversa oficial, né, que foi para uma live com ele, eu perguntei, mas como é que é o processo aí do treinamento de falta, o treinamento de cruzamento, isso que faz parte da técnica do jogo, né? Isso faz parte do jogo. Como é que eles treinam isso? Eu posso, no final do treino, como o Zico fazia antigamente, ficar ali treinando falta? Ele falou que não. Não é liberado, não é autorizado o atleta ficar ao final do treino fazendo treinamentos de falta. Isso me remete ao quê? Quantos gols de falta você vê no futebol brasileiro recentemente, né? O último gol de falta do Flamengo tem 2 anos o último gol de falta do Flamengo, que eu estava acompanhando essa semana. Foi um gol do Diego, acho. Então, assim, os atletas também, com essa parte fisiológica evoluindo fortemente, tomando conta de todos os esportes, tem um lado positivo? Claro que tem um lado positivo. Sou profissional de educação física, né? Sem fisiologia, sem biomecânica, a gente não evolui também. Mas parece uma coisa exacerbada, uma coisa muito forte que está passando dos limites da técnica. Então, e isso é nítido, o futebol pelo mundo. Você vê times, países que estavam esquecidos no futebol, nunca aparecendo cada vez mais por conta do quê? Por conta da parte física. E a parte técnica está retrocedendo muito mais. E ainda mais no futebol brasileiro, é a maneira como eu vejo. Como é que você vê isso, essa relação da parte técnica, da parte fisiológica, que você até comentou um pouquinho agora, nos esportes, não só no coletivo, mas também no individual? Você vê uma diferença nisso? Ou não dá para ter tanta diferença no individual e no coletivo é mais forte essa intromissão desses profissionais? E é interessante isso que se a gente pega assim as gerações, por exemplo, até os anos 90, os anos 2000, nisso que você está falando, as distrações, por exemplo, para os atletas, até para os treinadores, elas eram menores, por exemplo.
Então era mais aquela questão do futebol raiz, talvez a gente não via, falo futebol assim, mas no esporte como um todo, por exemplo. Então essa questão de gerenciar pessoas era menor, só que hoje eles veem também esses atletas, principalmente os de alto rendimento, como um ativo, por exemplo, do clube. Então, dependendo do jogador, ele já olha para o cara lá pensando, olhando o cifrão lá e falando, pô, daqui a pouco eu posso fazer um dinheiro com esse cara aqui, então ele não pode se machucar, por exemplo. Dentro desse sentido que a gente você colocou aí, hoje em dia o próprio atleta, por exemplo, ele não tem um planejamento do que ele vai fazer, e aqueles de alta performance, muitas vezes eles têm os compromissos pós-treino também. Só que falando até daqueles que estão almejando ser um atleta de alto rendimento, o que você pode fazer, por exemplo, para ser diferenciado? Então, se o seu treino são 2 horas, e é o que eu falo que assim, que é o que falta para o esporte hoje. Não sei se você concorda comigo ou não, mas de existir um planejamento também já na cabeça do atleta de falar, cara, se eu treino 2, por que não eu não posso treinar 3? Por que eu não posso treinar 4, mais conhecendo o seu corpo? Partindo desses princípios, quando você entende os seus comportamentos, você entende o que você pode melhorar na sua técnica, você já vai chegar com uma base muito grande quando você for exigido, por exemplo, num treino, num teste. Se você já tem esse hábito, por exemplo, de buscar essa excelência, de falar, cara, eu vou ficar ali batendo falta, por exemplo, quando você chega para fazer um teste, você vai estar à frente dos outros. Então, tem o livro também, Outliers, que ele fala da lei das 10.000 horas, que é a lei da excelência. Quando você pratica 10.000 horas de determinada coisa, aquilo você vai se tornar bom, você vai se tornar expert naquilo que você está fazendo. E hoje, o atleta ele acabou perdendo isso, por exemplo, os mais novos que estão vindo, eles não têm o hábito, por exemplo, de chegar mais cedo e de fazer algo específico ali que vai ser benéfico para o seu treino, no seu dia a dia. Então, isso acabou se perdendo vamos dizer assim, nesse período, né, cara? E aí a gente entra vou chamar de efeito rebote, né? O efeito rebote, não sei se é o correto, para a síndrome da perfeição. Nós pegamos atletas que não têm nem um pouco de vontade de chegar à perfeição dele, né? De chegar na alta performance dele. Como é que você vê esse trabalho da entrada agora do coach esportivo, né? Nesse atleta com as ferramentas para perceber que esse atleta aí, poxa, esse atleta não quer melhorar em nada, ele não quer perfeição em nada. Isso é ruim para esse atleta, que o atleta que não quer ser perfeito em nada, ele não quer nada para ele, qualquer coisa ele tá bom, aonde eu chegar tá bom. Isso aí é ruim para um atleta? Cara, isso daí eu acho que, vamos ser sinceros, né, cara? Eu acho que é péssimo. Porque. E aí tem aquela questão dos atletas também que acham que tem que saber tudo também, por exemplo. E não sei se você concorda comigo ou não, mas o que muitas vezes acontece também na questão da perfeição, que às vezes pelo cara não querer fazer o que tem que ser feito ao longo dos treinos, ou ele acha que ele consegue fazer na hora que chegar na hora de jogo, na hora da luta, ele vai conseguir dar conta. Só que o que que acontece? Ele sabe se ele fez ou se ele não fez também. E quando ele sabe administrar muito bem a mentalidade dele, e esse é um dos grandes desafios, ele vai conseguir focar no que ele fez de bom e chegar lá na hora da competição e performar. Só que se esse cara deixou algum ponto cego no meio do caminho, aquilo vai ficar martelando na cabeça dele de uma forma e isso vai acabar tirando a confiança, tira o controle dele, por exemplo. Então, se ele lapida isso ao longo dos seus treinos, e aí entra aquela questão da psicologia positiva também, que a gente trabalha dentro do coaching esportivo, essa questão do mindset que nós falamos aí desse autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, você deixa de olhar para o outro e olha mais para você naquela questão que a gente fala, né? Quais são os seus pontos fortes? Quando você conhece quais são os seus pontos fortes e os pontos que você tem de melhorar, ao invés de você focar no que tem de melhorar, você foca no que você tem de bom para potencializar aquilo que você ainda tem para melhorar. Por quê? Quando as oportunidades aparecerem, esse cara vai estar preparado.
quando aparecer alguma ameaça, esse cara também vai estar preparado. Não quer dizer que os problemas não vão existir, mas ele já vai estar mais preparado para saber lidar com essas situações. Agora, quando esse cara não se prepara muito bem, quando ele não conhece o que, que ele tem de bom, e uma coisa que é muito louca, e eu gosto de fazer, às vezes quando eu estou batendo um papo com alguns atletas, algumas coisas assim, treinadores, eu pergunto para eles, cara, o que, que você tem para melhorar? E aí, cara, eles listam uma porrada de coisa, um monte de coisa. Só que daí quando eu pergunto, cara, o que, que você tem de qualidade? Quando chega na terceira, mais ou menos, aí ele fica pensando e fala, cara, é difícil olhar para as qualidades, para os conhecimentos que eu tenho, né? Então, também já vem esse sistema de crenças enraizados de uma forma também a olhar mais o que é negativo do que é positivo. Então, muitas vezes o cara, dentro do, nem tem o planejamento, e aí acaba também virando um barco à deriva, né? Isso é um trabalho que dá resultado também, porque um atleta você vê uma geração menos perfeccionista que a nossa geração, você vê uma geração assim, claro, a gente não está generalizando, né? Claro, não existe a generalização nesse ponto, mas para a gente que está ali de frente, para esses atletas iniciantes, né? Estou falando de mim também, né? Como profissional, eu percebo uma geração pouco não se incomoda em fazer o melhor. Se você olhar para o esporte propriamente dito, não sei, o esporte coletivo é muito diferente do individual em termos disso. Você vê uma exigência no esporte individual muito maior do técnico diretamente do que no esporte coletivo. Não, você tem essa percepção, o Douglas? Então, eu acho que assim, falta tanto esse resgate do que a gente via antigamente, um pouco dessas raízes também, né? Então, assim, por que que o futebol brasileiro hoje ele não se destaca tanto quanto o europeu? Porque ele quis se tornar europeu também e deixou de olhar para o que ele tinha de bom. Mas eu vejo também que falta ter os objetivos mais claros, ter aquilo determinado no papel, profissionalizar essa parada também, mas usar o que a gente tem de bom. Junto com isso, se a gente pega hoje essa geração que a gente fala, então hoje, se a gente vai olhar as redes sociais, você tem uma facilidade muito grande de informação. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, no jiu-jitsu. Se você pega os caras que estão na cabeça hoje, era muito difícil você ter acesso ao vídeo, a saber o que esses caras estavam fazendo. Só que hoje em dia é muito mais fácil. Então você vê o cara, tipo, lutando fora, conquistando campeonato, você vê o cara tendo bens materiais, e aí aquele atleta mais novo que está vindo, ele fala, pô, eu quero ter a mesma coisa que aquele cara tem, eu quero ter a mesma coisa que ele está conquistando. Só que ele não trabalha a base dele, que vai solidificar isso, que é o ser, é saber o que, que você tem que fazer, os conhecimentos, as habilidades que vão te levar até onde aquele cara está. Então, muitas vezes, eles não estão dispostos a fazer, a pagar o preço. E aí, não sei se você concorda comigo ou não, é onde 99% dos atletas, das pessoas que almejam chegar ali dentro do esporte, até mesmo os treinadores, falam, pô, esporte é difícil, o esporte não dá dinheiro, eu vou para outra área. Por quê? Eles querem acelerar o processo de uma certa forma. É a mesma coisa você ir para academia, querer ganhar músculo rápido, mas não querer treinar. Então você vai ter que passar por aquele processo também, você vai ter que sentir dor, por exemplo. E aí, muitas vezes, nessa questão da perfeição, existe uma perfeição falsa, vamos dizer assim. Que daí o cara fala, eu tenho que ter aquilo. E aí ele fica se cobrando tanto para ter que esquece de fazer, esquece de ser, por exemplo. Pô, o que, que você tem que fazer para ser um atleta de verdade, para ser um treinador? Então, isso demanda tempo, isso não vai acontecer da noite para o dia. E a gente vive uma sociedade muito acelerada, que quer ter as coisas da noite para o dia. E isso atrapalha muito o desenvolvimento de muitos talentos. E eu vejo isso muito com os atletas novos, porque
você vê treinamentos, assim, hoje, né, o que eu faço com alguns atletas meus? É, pela experiência, pelo que a gente vem estudando muito, né? Eu venho treinando com eles mentalmente. Então, como mentalmente? Se o meu atleta ele é lateral, se ele vai no fundo 300 vezes num jogo, ele naturalmente, durante o treinamento dele, prático, né? Ele vai ao fundo 5 vezes. Como é que ele vai ter esse hábito de cruzar, cruzar, cruzar? Aí a gente bate na tecla lá que a gente falou que o técnico ou a fisiologia, não, ele não pode no final, ele não pode no final ficar treinando porque pode levar alguma lesão, ele pode lesionar ele e tudo. Aí a gente, poxa, caramba, é chato, né? Vamos fazer o seguinte, então, meu atleta, você todo dia você vai tirar 5 minutos na sua mente para você ir no fundo e cruzar 500 bolas. Então, eu tenho feito isso muito com os meus atletas. Eu faço ele fazer todo dia treinamento mental dele de ir no fundo e cruzar a bola. Então, naturalmente, eu quero ver o técnico, o fisiologista falar, não, ele está cansando agora, está se lesionando. Não, se lesionando agora é a mente dele. Então, é isso que eu faço com os atletas hoje. Como é que você vê essa minha loucura, né? Você que é um meu coach, você que para mim é um mentor, né? Essa minha experiência com os atletas que eu tenho desenvolvido, né? Não, é excelente. E assim, tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente traz, não é tipo um achismo. O Fábio acha que isso vai dar certo. Isso já foi comprovado cientificamente. Atletas olímpicos, atletas de seleção brasileira usam muito isso, né? Então, o próprio Michael Phelps, ele falava que o Bob Bauman só falava para ele assim, ó, pega a fita. Quando falava pega a fita, ele já sabia que ele estava falando do treinamento mental dele. Por quê? Às vezes você fala, ó, o cara tem que treinar na cabeça dele, tem que visualizar ele cruzando ali as 300 bolas, chegando à linha de fundo, observando a passada, observando o movimento do corpo, a batida na bola, e você fala, tá, do que adianta isso? Porque às vezes no jogo você vai ter uma bola só dessa. Só que se você está muito bem treinado, se você praticou muito bem isso, quando você chega no momento do jogo, aquela única chance que você tem é a chance que você vai usar para matar o jogo. E aí você vai falar: caramba, cara, funciona, deu certo. E muitas vezes as pessoas elas acham que a perfeição, por isso que eu falo que a perfeição às vezes ela trava. Porque às vezes fala, eu não estou bom o suficiente ainda nisso, eu não consigo, e às vezes nem tentou fazer. Por quê? Hoje, às vezes até esses caras estão mais preocupados na cor da chuteira que ele vai usar, no tipo de meião que ele vai, se o gramado vai estar assim, se vai estar assado, que eles esquecem muitas vezes do básico. E isso acaba causando distração, né? Então, quando você já trabalha isso mentalmente, o que você vai precisar fazer? Como que foi a jogada? Como que ela se desenhou? Teve alguma adversidade? Se imaginando na adversidade, o que você fez para superar essa adversidade? Tudo isso vai fazendo você se tornar cada vez melhor naquilo, né? E esse treinamento ele é constante. Isso que é a musculatura emocional, por exemplo, né? Você treinar a sua mente. Isso está voltado também para a busca da perfeição, esse treinamento mental. Sim, exatamente. Então, assim, quando a gente vai trabalhando essa busca da perfeição, vamos dizer assim, você já vai mentalizando e você vai criando ali como que eu vou fazer, como que eu vou aplicar essa ferramenta de coaching esportivo aqui com os meus alunos, com os atletas, por exemplo. E aí, quando você já vai se preparando dessa forma, tudo isso vai te ajudando a controlar essas adversidades também. Teve uma competição que eu estava, se eu não me engano, acho que foi o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu sem kimono. Cara, eu lembro que assim, eu falei, cara, estou preparado. Quando eu cheguei lá, o coração deu aquela acelerada, por exemplo, por quê? Todos aqueles pensamentos de cobrança, eles começaram a vir de novo. Só que ali eu falei, cara, o que eu posso fazer para diminuir isso? O que eu posso fazer para melhorar? E uma das coisas que eu mais usei
foi esse treinamento mental de sentar, de visualizar, de relaxar, por exemplo, e de olhar aquilo que eu tinha feito de bom. Então, eu fui buscar dentro da mente ali quais eram os recursos que eu possuía. E, cara, aquilo foi me dando uma tranquilidade, foi me dando uma base, por exemplo. Eu falei, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu eliminei todas as distrações e falei, eu vou fazer isso. E ponto. E foi o que aconteceu, cara. Isso aí é perfeito, né? É o perfeito, é a busca da perfeição. A alta performance, né? É a busca da perfeição. É claro, nunca atingiremos a perfeição, né? Mas não deixaremos de buscar, né? Essa perfeição. Sim, exatamente, cara. E é muito nesse sentido, né, Fábio? Então, assim, quando você está buscando fazer uma formação, quando você vai buscar o coaching esportivo, é porque você está querendo melhorar o seu arsenal, por exemplo. Então, não quer dizer que o que funciona hoje vai ser o que vai estar funcionando amanhã. Talvez o que funcionou há 10 anos atrás volte a ser bom agora. Então, eu falo que é você estar atento a todo momento também. Então, essa atenção é o que te deixa ligado para você estar naquele limiar do equilíbrio. Então, assim, até que ponto eu tenho que me cobrar também para não fazer as coisas de qualquer jeito? Então, se eu pegar e falar, eu tenho que ter o cenário perfeito para eu começar a gravar vídeo para eu fazer aquilo. Talvez nunca vai estar bom, porque você vai falar, ó, tá faltando tal coisa agora, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, qual que é o mínimo? De novo, a gente volta naquilo. Qual que é o mínimo que eu preciso para começar? E aí, dali em diante, às vezes tem gente que fala, eu não estou pronto ainda para fazer teste. Mas, às vezes, para você saber o que é exigido dentro de um teste, você vai ter que ir lá e fazer um teste no Clube X. E aí você vai entender qual é o nível de exigência daqueles caras. E aí você pega e fala, agora eu sei o que eu preciso fazer para passar naquele teste. Então você tem que aprender com os erros também. E muitas vezes o perfeccionista ele não quer olhar os erros. Ele acaba jogando para debaixo do tapete, ele acaba achando que está tudo bom também e vai se enganando, por exemplo. Então é esse o cuidado também que você tem que ter, de encarar o erro e olhar ele não como um erro, mas como um aprendizado. Ah, então eu aprendi um novo jeito de que não funciona para eu passar na peneira de basquete. Então eu tenho que melhorar o meu arremesso, eu tenho que melhorar o meu tiro de 3. E aí as coisas vão acontecendo. Se eu achar que para eu ir lá e fazer eu vou ter que estar jogando igual o Michael Jordan, talvez nunca vai acontecer. Então o time ele não é feito só de Michael Jordans, por exemplo. Então você precisa ter o Scott Pippen ali, você precisa ter o Dennis Rodman ali também dentro do time. Né? Então cada um com as suas características. Então, esse foi o bate-papo campeão. Agora, o perfeccionista é uma característica dele não olhar para os próprios erros? É uma característica do perfeccionista? Muitas vezes ele até olha, mas ele se cobra tanto que é como se ele tivesse uma chibata com ele, né, cara? Então errei, pá, pá. O cara vai se batendo ali, né? Ele vai se martirizando. E aquilo vai causando feridas, vai causando traumas, vai causando dor. Por isso que muitas vezes o cara não quer voltar lá e fazer de novo. Ah, eu não fui bem no teste. Ah, não quero mais fazer teste, por exemplo. E às vezes o cara tem potencial. Mas por se cobrar tanto, por falar, pô, se eu fizer de novo, e se eu errar de novo? Aí ele começa a se cobrar. Então isso vai criando uma casca, vai criando crenças ali que vai te engessando. Ou seja, se você tem se quem está assistindo aqui tem esse padrão, por exemplo, cara, deixa as coisas mais leves, não se cobra tanto dentro da jornada. Então, uma coisa que eu falo pro meu filho quando ele vai treinar, eu falo, cara, vai lá e se diverte, cara. Vê o que você pode aprender de novo hoje. Vai lá e só faz isso. No mais, cara, toca o barco. E a gente olhando, e a gente vendo, lendo alguns livros, a gente vê os grandes coaches, né? Os grandes técnicos, eles, eles cobravam muito a parte cultural dos atletas, né? O atleta de ler um livro, o atleta de estudar. Você vê as características desses grandes atletas, não era só o esporte propriamente dito, tinha outras coisas em torno disso para atingir a perfeição. E às vezes as coisas se confundem, parece que a perfeição é só aquilo que ele faz. E não, e tem outras coisas em volta. Qual é o,
a dica do coach esportivo Douglas Siqueira, da Academia Mente Campeão, para esse atleta, para esse técnico, para essa pessoa, para a gente terminar o nosso bate-papo campeão? Sensacional. Eu acredito, Fábio, que eu falo que assim, é aquilo que a gente sempre conversa, né? Que é o que o esporte muitas vezes também não ensina. Então, às vezes você está tão olhando para a parte técnica, para a parte física, para a especialidade propriamente dito, que acaba olhando o que está ao redor do esporte, por exemplo. Então, se eu deixo de olhar, por exemplo, para os meus gastos, que foi o que eu falei na live de ontem, por exemplo, você acaba não tendo controle e isso vai te atrapalhando, vai deixando com que a torneira comece a vazar. Então, se eu não entendo dos meus comportamentos, às vezes eu vou continuar olhando para a técnica, então eu falo, eu tenho que treinar mais, eu tenho que fazer mais isso. Mas muitas vezes isso está ligado aos comportamentos, às emoções. Por que eu sinto medo em determinado momento? Por que eu me cobro tanto? E aí, isso entra naquela questão, por que eu tenho medo de conversar com o patrocinador? Porque muitas vezes aquele perfeccionismo de achar que não está bom, eu deixo de olhar para questões que eu posso estar melhorando, de características que eu tenho e não estou usando. Então, os treinadores, os atletas, até nós mesmos, temos de sempre estar atento também de entender que nós somos seres humanos, que nós não somos perfeitos. E eu acho que o segredo do negócio está na imperfeição. Quando você entende que nem tudo sempre vai estar bom, você sabe que você pode melhorar, que você pode se esforçar mais para fazer essa parada acontecer. Então, o que eu ainda não sei, eu posso ir lá e aprender. Eu posso perguntar para o Fábio, como que você faz isso? Você pode me ensinar? E aí talvez você vai poder me ajudar. Então, aquilo que eu ainda não tenho é pelo que eu não sei e pelo que eu ainda não fiz. Então, quando eu aprendo, quando eu sei, eu tenho a capacidade de ir lá e fazer, e aí sim eu ter. Então, a perfeição está muito ligada nisso. Então, a gente tem que lembrar que assim, nós somos imperfeitos. Sensacional, tá tudo bem dentro disso, cara. Que ótimo. Então, assim, eu por mim, né, assim, pelo que já foi tudo muito bem explicado sobre a síndrome da perfeição. Claro, tem outras coisas, tem as ferramentas que você vai utilizar para melhorar esse atleta ou esse técnico ou quem quer viver do esporte, né? Mas para mim está muito bem explicado e agradeço a você, né, e parabéns pelo Show. conteúdo. Eu que te agradeço, cara. Eu agradeço também aí por você estar contribuindo conosco aí. Então, eu acredito que isso é a nossa imperfeição, por exemplo, né, cara? Da gente vir aqui, de dar a cara para bater. Isso não é uma verdade absoluta. Talvez outras pessoas pensem de forma diferente. E se quiserem contribuir, a gente fica feliz com isso também. E só um adendo final, né, cara? Quando você está buscando, por exemplo, a perfeição, trabalha dentro do seu planejamento, vai lá e tem uma gestão adequada também da sua vida, né, cara? Que isso daí vai ajudar nesse sentido, né? E aí, Fábio, para fechar também, cara, que dica que você deixa para a galera aí? O que você pensa sobre isso, cara? Eu deixo que quer a perfeição, tem que treinar para ter a perfeição, né? Mas só que não é só treinar por treinar. Existe um planejamento, existem pessoas que podem ajudá-las a atingir essa alta performance, que é a proximidade da perfeição, né? Em todos os âmbitos, né? Não só no esporte e também fora do esporte, né? Eu acho que tudo de maneira, como eu tenho aprendido muito com a Academia Mente de Campeão, né, através da tua vida, é a organização. Se organizar, souber aonde quer chegar, a possibilidade da vitória é próxima. A possibilidade da vitória é muito próxima. A possibilidade do 10 é muito próxima. Então, é assim que eu vejo hoje esse processo para atingir a perfeição. Não, sensacional, Fábio. Muito bom mesmo, cara. Maravilha. Agradeço imensamente aí a sua participação aí, o que você nos traz aí também desse conhecimento aí. E a gente vai ficando por aqui, né, cara? Então, É. deixar um bom dia aí, tudo de bom para a galera que passou por aqui, que está aqui também. E aí depois a gente vai disponibilizar também todo esse material aí para estar contribuindo cada vez mais. Muito obrigado aí, viu, meu amigo?
Valeu, meu amigo. Bom dia para todos aí. Ter um dia de organização e vitória e perfeições, busca da perfeição. Exatamente. Um grande abraço, Fábio. Até Abração, meu mais, meu parceiro. amigo. Na paz.